Olá, graça e paz. Quero convidar você a abrir as Escrituras na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Gosto desse texto porque ele nos esclarece com esperança. A palavra aqui é bem interessante. Esses dias estive num velório de uma pessoa aqui na cidade, e nas minhas reflexões, porque é um tempo de reflexão, fiquei pensando quando a alma saiu do corpo. A gente vela o corpo, mas a alma, ela sai do corpo no momento em que a vida deixa o corpo, e não no momento do velório. E fiquei imaginando algumas coisas, refletindo sobre outras, pensando em mim. É um momento de reflexão. E, de fato, o que fica em nós é aquilo que é mais vivo, né? E, de fato, a palavra tem esse poder de produzir essa esperança viva. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que essa é a sabedoria que tem que habitar no coração daqueles que creem. Que quando essa carne, esse templo, esse tabernáculo, né, em algumas traduções, aqui fala casa temporária, for destruída, essa habitação temporária, terrena, na qual vivemos, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício. Temos da parte de Deus um edifício. Uma casa eterna nos céus. Olha que palavra esperançosa, olha que palavra direcionada, olha que palavra firme, que causa em nós, deve causar em nós uma reflexão desejável, uma posição desejável de vivenciar e viver essa esperança nos tempos de hoje. O texto diz que essa casa não é construída por mãos humanas. Ela é uma casa eterna nos céus. Ela de fato, é da parte de Deus, diz o texto. Mas enquanto essa casa não é possuída por nós, porque ainda estamos aqui, diz o texto no verso 2, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Gememos, queremos muito
há uma angústia, há um turbilhão aqui dentro, falado pelo apóstolo Paulo, porque ele percebeu, ele viveu, ele foi acometido dessa grande esperança. Aqui é um divisor de águas, porque muitos estão vivendo desesperados. E também vivendo desorganizados, exatamente porque alguns acreditam que não tem vida após a morte. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não, tem uma casa, um edifício, não feito por mãos humanas. Aí o texto vai seguir. Ele diz, nós desejamos que o nosso corpo mortal seja revestido da nossa habitação celestial. E olha o porquê. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nu. Interessante isso. Esse revestir, esse colocar algo por cima, colocar algo em nós, é o que acontece na vida do cristão verdadeiro. E olha que coisa fantástica, ele vai dizer, olha, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos. Gente, esse negócio de não sofras mais, que tudo vai ficar belo, e que a coisa vai prosperar de tal forma que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado, e você não será atingido de forma alguma, e tal, aquela coisa. Nós sabemos que a realidade não é essa. Não que a Bíblia está errada, mas a interpretação está fora do contexto, muitas vezes triunfalista, muitas vezes enganosa. Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo, enquanto estamos nessa casa, nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque o que nos cerca, muitas vezes, são coisas produzidas pelo pecado. Ele diz, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Então, também o gemer é de entender que há um futuro sim. Há sim, lá no verso 10, um tribunal de Cristo. Há uma habitação não feita por mãos humanas. Aliás, lá em Hebreus fala que Jesus entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas e fez de si mesmo o sacrifício aceitável de uma vez por todas para perdão, remissão de pecados e purificação daqueles que creem. Aleluia! Mas aqui está dizendo que ele, enquanto está nessa casa, fica aquela angústia, aquela vontade de ir para outra casa, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida, a vida real, a vida eterna, a vida para sempre. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Então o apóstolo Paulo tem esse propósito de vida, a anunciar que há algo muito maior, muito mais belo, e que a vida não termina aqui, não acaba aqui. Que há algo tremendo que você e eu podemos viver da parte de Deus, porque Deus tem um edifício, casa não feita por mãos humanas. Aleluia. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. E aí algo fundamental aqui que eu quero caminhar para encerrar nessa meditação, que é importante. Ele vai dizer o seguinte, dando-nos o Espírito como garantia, em outra tradução, tá? Como penhor, tá? Que é a mesma ideia de garantia do que está por vir. Dando-nos o Espírito, o que garante que, de fato, você é habitante dos céus, é a presença, direção, né, do Espírito que Deus dá, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Ele é a garantia dessa nova habitação. Você precisa ter o Espírito de Deus para habitar os céus.
Ele diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Aí ele vai dizer no verso 6, portanto, temos sempre confiança por causa do Espírito, que foi dado como penhor, como garantia. A garantia aí é aquela ideia de algo que se dá de início. Aleluia. No comércio isso é muito praticado, né? Você dá uma garantia de início para ter ali o bem e terminar de pagar. Isso no comércio. Aqui é a ideia de que, olha, a entrada no céu é para aqueles que se renderam à vontade de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus é dessa maneira. Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. E aí ele manda o seu Espírito àqueles que creem. E esse Espírito Santo é o penhor, é a garantia dessa nova morada, não feita por mãos humanas, diz o verso 1 de 2 Coríntios, capítulo 5. Então ele vai dizer, portanto, no verso 6, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Esse corpo aqui muitas vezes nos causa essa dificuldade, mas também tem a interpretação da seguinte maneira, há uma distância, ainda não chegou o momento de sermos revestidos por completo, né? Jesus ainda não veio buscar a igreja, a ideia é essa. Então enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, ou seja, tem esse período, né, de viver pela fé. O justo viverá, ele não morrerá. Ele está vivo por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é produzida em nós. E o penhor, a garantia de que isso é real, é o Espírito Santo direcionando a nossa vida, vivendo em nós, habitando em nós. E ele vai dizer no verso 7, porque vivemos por fé. Essa é a garantia. Nós cremos nisso. Ora, a fé é a certeza, né? É a convicção, como diz Hebreus 11:1. Então, e não pelo que vemos, não é igual Tomé, não, deixa eu ver, se eu não tocar, colocar a mão, se eu não ver essa casa, se eu não tiver uma visão do céu, se eu não... Não, nós cremos que é assim, porque Jesus disse que é, e ele veio de lá. Aleluia. Então o texto vai nos dizer, no verso 8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. E Paulo experimenta isso no seu dia a dia, ele na sua conversão, e todo o seu ministério gira em torno desse querer estar com o Senhor, de vivenciar a pessoa de Jesus nele, e vê-lo e ter experiências. Ele diz que talvez sonhando, ou de fato lá, né, no céu, no terceiro céu. Ele tem essa vivência. Então ele sabe que Cristo, que morreu crucificado, está vivo, e ele viu isso na sua conversão. Aliás, ele se converte por causa disso, porque Jesus está vivo e agora vivo nele. E o texto vai seguir dizendo, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com Cristo. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. O estar com Cristo causa no apóstolo Paulo e deve causar em nós vontade de agradar o Senhor, porque sabemos que com Jesus temos muitas vantagens. Muitas vantagens. Tem muita gente que talvez vai ter contato com esse vídeo, essa live também, com essa experiência ruim de
de que esse negócio de crente, de evangélico, esse negócio de ficar domingo a domingo na igreja, esse negócio de ter compromisso, minha vida amarrada, aquele negócio sem graça, batendo palma, não sei o que, tal. Será que vai ser assim no céu? E alguns têm experiências terríveis com a igreja organizada, não com o corpo de Cristo, com a igreja organizada. Porque o corpo de Cristo, irmãos, que também é organizado aqui na terra, ele tem o propósito de agradar o Senhor, porque sabe quem é Jesus. É ovelha de Jesus, aleluia. Então ele diz, por isso nós temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que o apóstolo Paulo ele conclui esses 10 primeiros versículos do capítulo 5 com essa conhecidíssima passagem que o cristão vai receber de acordo com boas obras ou más obras, né? O que está perante o tribunal de Cristo. Há uma sentença, assim, para o cristão. O texto deixa claro, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Aqui eu deixo a última reflexão. É interessante, enquanto estamos nessa passagem aqui na Terra, enquanto estamos aqui, o que você tem feito de boa obra? O que você tem feito de má obra? Você, cristão, vai comparecer ao tribunal de Cristo, porque você pertence a Ele. Você ganhou o Espírito de Deus, que é a garantia para essa nova habitação. Deus tem um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, que será nossa, a mesma casa que foi dada a Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. Um corpo transformado para habitar os céus. Como você está, como eu estou lidando com as boas obras e com as más obras? Que possamos entender que há uma esperança linda para nós e que em Cristo Jesus, por meio do Espírito que é o penhor dessa garantia, nós possamos viver para agradar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por essa viva esperança de poder, ó Deus, olhar para esse corpo, às vezes cansado, às vezes doído, às vezes em êxtase, alegre, mas que caminha para um fim. E que não acaba quando ele acaba, ele vai para uma nova etapa. Qual será essa nova etapa? A tua palavra nos afirma que há uma etapa linda para ser vivida ainda, que é a etapa eterna. Essa não se acaba. E Deus preparou, porque ele tem um edifício, uma casa não feita por mãos humanas. Não é dessa condição que vivemos hoje. Ela é dos céus. E a garantia de que teremos é a vivência do Espírito Santo em nós. A vivência com o Espírito Santo em nós. A direção do Espírito Santo. A permanência do Espírito Santo na direção da nossa vida. Oh Deus, ajuda-nos. Faças a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.